Na moral, deixa o like. Suave sapês, como vai essa potência, firmeza? Certo, sem mais enrolo para começar mais esse episódio de Jujutsu Kaisen. E o episódio retorna com o trio, Inumaki, Megumi e Noritoshi fugindo das raízes da Hanami. Inclusive, Jujutsu é meio maluco. Tipo assim, o que aconteceu para os três conseguirem correr para dentro de um prédio? Hanami não estava a mais de 30 metros do trio e é mais rápida que eles. Enfim, voltamos no prédio. O trio segue correndo e o Noritoshi fica atuando como o radar de problema. Quando a Hanami inicia um ataque que vai acertar, ele avisa o time e o Inumaki usa o seu poder para parar esse ataque. O cara está sendo o craque do jogo. Ele não está só parando os golpes, os ataques da Hanami, como também está parando o espírito que é, me arrisco a dizer, infinitamente mais poderoso. O Noritoshi também aproveitou da situação para mandar o sangue perfurante. Um jato de sangue, igual aos jatos de água usados para cortar ferro. Mas, o pivete não comeu feijão recentemente. Ainda assim, o raio perfurante causa um arranhão safado. Desses que vai arder no banho. Se fosse um ser humano, mas Hanami cura isso em segundos. No entanto, o Megumi, esse ficou chocado. É engraçado pensar que ele está surpreso de que o Noritoshi possui algo capaz de ferir ele e estava escondendo isso. Porque não importa, não é um momento para pensar sobre isso. E na sequência, temos uma explicação sobre o que o trio está fazendo. Pra mim, é só enrolação. Se a pessoa assistiu e não percebeu, ela tem problema. Dito isso, depois do golpe do sangue perfurante, o Noritoshi tem que abrir a boca para dizer: "Vamos lá galera, esse é o momento que a gente corre." O que me deixou curioso, porque eles pararam de correr, perdendo um tempo precioso. Além disso, Noritoshi revela que o time tem um problema. Se Hanami descobrir como lidar com a fala amaldiçoada, a estratégia de bater e correr vai ruir. Mas a verdade é que a Hanami não matou ninguém por causa do roteiro. Mas não vou elaborar isso. Continuando, o trio saiu do prédio, o que vale comentar, Hanami está sendo muito gentil em não destruir a propriedade da escola, né? No lugar de explodir cada canto do prédio com raízes, ela faz questão de conjurar raízes só no corredor. Fazendo mais pela escola que os próprios alunos. Tem nem 10 minutos que o Megumi estava destruindo um prédio da escola. Mas tudo bem, voltando de verdade. Ao saírem do prédio o Megumi toma uma decisão precipitada. Ele quer combinar um ataque que já não teve um grande efeito, usando o Nue para atacar a Hanami que seria paralisada pelo Inumaki. O maluco só foi, não perguntou se o Inumaki aguentaria e o próprio Inumaki também foi incapaz de perceber a condição de sua garganta. E o resultado desse lindo trabalho em equipe é o Inumaki cuspindo um rio de sangue pela boca e o Nue indo de base. E nessa cena, temos que dar os créditos a Hanami, ela está se esforçando muito para não mandar o trio de caixa. Já começa que poupa o Nue porque sim, em seguida dá um soco no Noritoshi, que nossa senhora, que soco safado. Tem que pelo menos fingir que quer destruir os cara. E até aí, tudo bem, porque na sequência o Megumi ameaça usar a técnica, a mesma que ele ameaça usar contra o Sukuna. Sem entrar muito a fundo nisso, mas se ele ativa o feitiço, Inumaki e o Noritoshi seriam mortos. Não seria mais interessante puxar o Nue e voar para longe? Não seria mais interessante no lugar do elefante ter pego um Shikigami cavalo para levar os feridos embora? Mas enfim, Inumaki retorna do Vale dos Mortos e usa o feitiço uma última vez para fazer a Hanami voar alguns metros. Não era mais interessante usar o feitiço no Noritoshi e Megumi e assim fazer eles voarem até a borda da barreira? Tecnicamente falando, a dupla é mais fraca que o Inumaki e não iriam oferecer resistência. Mas é isso, ele fez o que podia. O que não foi nada. Agora temos mais um desmaiado. Por sorte, a Maki surge como um fantasma, mas a sua estreia não é lá tão boa assim. Seu golpe esbarra no braço da Hanami e veja só você, mais um prejuízo para a Miwa, já que sua espada virou sucata. Inclusive, gosto muito do conceito por trás da espada que se quebra no lugar de entortar. O resultado seria o mesmo, mas a espada quebrar e mais impactante. Bom, Maki falha, mas o Megumi fica com inveja e saca a espada de lâmina negra. Ele decide se exibir e mira no pau-olho da Hanami. Além de acertar, o que já acho incrível, ele consegue cortar a ponta. Pelo menos ele é humilde e diz: o pau-olho é o ponto fraco do espírito. Em seguida, é finalmente mostrado o Megumi usando sua sombra para guardar algo. Ele coloca a espada de lâmina negra e puxa um bastão de 3 segmentos presos por pequenas correntes. O nome do bastão é Nuvem Espirituosa e por algum motivo, a Maki não gosta dele. Além disso, esse é um armamento de nível especial. Agora, tenho muita curiosidade sobre como as armas amaldiçoadas são criadas. Elas espelham os níveis dos xamãs e espíritos, indo do nível 4 a 1 e obviamente, especial. Fico pensando nisso, como não existem xamãs especialistas na criação de armas, né? A autora deve ter se inspirado em Naruto. Lá também tem armas mágicas, mas não existem criadores e criadoras. Dito isso, vou imaginar que seja igual ao Minecraft. Um livro de encantamento, XP e Blau.
Bom, voltando, com a nova peça na mão, Maki mostra que é melhor que todo mundo e joga Hanami no rio com uma pancada só. A dupla decide não esperar o espírito voltar e corre na direção do rio. Momento em que o Megumi fala um pouco sobre o seu feitiço. O porquê, não me pergunte. Talvez ele seja louco, mas, o ponto é, ele revela que excluindo as versões expandidas, os Shikigamis que ele combina dois para criar um sapo com asas, por exemplo. Todos os outros ao serem destruídos não podem mais ser convocados. Aí, a minha pergunta é, ele não pode convocar um novo Shikigami. Ele perdeu a cobra, ele não pode nunca mais substituir, para sempre, ele vai ter só 9. Se sim e sabendo disso, por que não escolheu Shikigamis melhores? Mas, não para aí, ele continua falando que é possível usar as técnicas, seja lá quais forem, e a energia do Shikigami destruído para fundir com outro e assim tornar esse Shikigami mais forte. Nos apresentando no processo totalidade, uma fusão do que sobrou do lobo branco com o lobo preto. E assim, tenho dois problemas. Porque ele não reaproveitou o Orochi 2, quando ele fundiu o lobo branco no preto. É um bagulho que acontece de forma instantânea. 10 minutos atrás o lobo preto ainda era o mesmo de sempre. Ele nunca mais vai ter dois lobos. Enfim, né, gostaria muito de entender de onde vêm os Shikigamis que o Megumi convoca. Para dominar novos Shikigamis, o Megumi precisa fazer um ritual no qual ele usa os Shikigamis que já tem para derrotar um novo. Ele só pode controlar um novo depois de derrotar e tem que ser sozinho, no máximo, recebendo ajuda dos Shikigamis já dominados. Mas, como ele escolhe isso? São Shikigamis pré-determinados? Ou ele escolhe, se escolhe, e escolhe da onde? Deve existir alguma resposta em algum lugar por aí, mas nunca encontrei. Bom, de qualquer forma, o novo cachorro divino, pode-se dizer que valeu a pena, o novo Shikigami consegue ferir a Hanami. O que também não é nada demais. Depois de fazer essa façanha, o cachorro é deixado de lado, Maki e Megumi combinam um ataque e o Megumi consegue corta a ponta do olho pau mais uma vez. Foi um bom show, mas esse é o limite deles. Megumi contraiu logo uma semente estranha na barriga e distraiu a Maki que foi ferida no ombro. Em segundos o que parecia um contra-ataque, uma virada de jogo, se tornou uma goleada com Hanami ampliando o placar. Até o momento, ela já mandou 4 para o hospital, contando a Maki e o Megumi. Depois de fazer isso, Hanami pergunta como foi o dia da dupla e fala sobre sonhos futuros, também revela o conceito da técnica da semente maldita na barriga do Megumi. Isso tudo para dar tempo do Todou e Itadori caírem do céu e salvar a dupla. Pois é, inclusive, acabei de pensar em uma coisa. A Maki sem os óculos não deveria nem ver e muito menos ouvir espíritos, né? Também não vou discutir como a Maki sabia que o Todou e o Itadori iriam cair do céu. Prefiro não pensar sobre. Quem também aparece é a Mia, ela resgatou o Inumaki e o Noritoshi. O Megumi provavelmente sabia disso. Quem também surgiu para fazer uma pelo time foi o Panda, ele levou a Maki e o Megumi. Enquanto isso, Hanami ficou parada esperando. Porque ela quer muito matar essas pessoas. Ela está que não se aguenta. Vale comentar sobre o Megumi tentando impedir o Itadori e o Todou de lutar. Como se existisse outra possibilidade. Alguém poderia dizer, o figurante cala a boca. Tá atrapalhando o movimento, mas o Itadori é mais humilde. Bom, finalmente, depois do Megumi ser levado, temos a apresentação do famoso Kokuzen, ou Fulgor Negro, ou Flash Negro. Chame como quiser e achar melhor. Essa técnica a considero como o Mary de One Piece que foi usado durante o arco de Enies Lobby. A maior diferença é que o Mary foi usado só uma vez. Aqui, maluco, sempre que o vilão não puder matar ou morrer, ele vai usar isso. Vale para os heróis também. A maior ferramenta de roteiro de Jujutsu. A técnica que ninguém sabe como fazer, mas quase todo mundo consegue usar, ninguém controla quando, mas, sempre que o roteiro precisa, o Fulgor Negro vem e salva o dia. Isso fica muito óbvio na segunda temporada, na luta entre Todou, Itadori e Mahito. Se não sabia, agora sabe. O trio vai lutar e o Fulgor Negro é essencial para o resultado dessa luta. Mas enfim, voltando ao presente. Apesar de ser uma ferramenta safada, o conceito do Fulgor Negro é muito interessante. Ele se baseia na criação de uma estrela. Quando você compacta a energia em um único ponto com muita velocidade, você acaba gerando uma explosão. Dito isso e voltando um pouco no tempo, o Todou espera que o Itadori acerte um Fulgor Negro. Mas, como o Itadori poderia acertar algo que os xamãs não possuem controle sobre, enfim, né? A batalha retorna com o Itadori enfrentando a Hanami, o Todou já disse que não vai ajudar enquanto o Itadori não conseguir fazer um Fulgor Negro. E essa regra não faz sentido. Mas, o Itadori tenta fazer. Só que ele está muito bolado, ele perguntou e a Hanami confirmou que é carne e unha com o Mahito. E isso está influenciando o Itadori. Então no momento que ele iria usar o Fulgor Negro, ele se perde na raiva e erra. Aí, deixa duas perguntas. Primeiro, o Fulgor Negro possui um macete para ser usado. Porque ele erra por causa da raiva, mas depois que o Todou dá uns tapas literais nele e Itadori se concentra em um nível que ele começa a babar, controlando sua raiva e energia, blau.
Ele acerta o fulgor negro. Então o macete número 1 é a concentração e o macete número 2 é, se você sabe explicar o que está acontecendo, você também sabe usar como guia para repetir a coisa. Todou sabe descrever o que está acontecendo com perfeição, mas não sabe usar isso como guia para aplicar a técnica, você tem que acreditar nisso. Mas é isso, uma técnica difícil que as pessoas vão usar quando o roteiro pedir. Também dá a entender que quem usa o fulgor negro é superior a quem nunca usou. Mas, na prática, essa diferença não existe. E está tudo bem. Bom, Hanami decidiu lutar mais a sério, ela tem que ter cuidado para não atacar o Itadori por causa do Sukuna, mas também não pode dar mole e ser ferida pela dupla. O fulgor negro deu um susto nela já que explodiu parte do seu braço direito. Então ela revela seu braço esquerdo, um negativo em relação ao seu corpo. O braço é preto com os dedos e tatuagens brancas. Ela também tem uma rosa vermelha do tamanho de um melão no ombro esquerdo. Depois de revelar o braço, ela ataca usando suas raízes, fazendo a dupla usar as raízes de plataforma. Depois ela usa sua capacidade de viajar por dentro dessas raízes para aparecer bem perto da ponta, fazendo um ataque por trás da dupla que desvia e avança na direção da Hanami. O espírito usou isso como armadilha, quando a dupla chegou a uns 3 metros dela, ela fez as raízes sumirem, o que fez a dupla cair. Hanami também criou uma bola de raízes, a mesma que usou contra o trio do Megumi antes. A bola, além de flutuar no ar, também dispara uma raiz como um espinho extremamente perfurante. Que nos leva a uma cena foda. Normalmente, o pessoal simplesmente aprende a voar e desvia, mas Todou e Itadori se usam como plataforma para desviar do ataque da Hanami. Ao juntarem os pés e se empurrar para fora do caminho. Uma cena massa, e depois disso eles caem como manga madura. O mais interessante nessa cena é que a Hanami acabou de tentar matar o hospedeiro do Sukuna. Parece o povo brasileiro, que memória curta. O episódio chega ao fim com a Hanami sentindo um prazer incrível ao apreciar uma luta. Em resumo, ela gosta de apanhar. E o Todou vai revelar o seu feitiço. E com isso, termino aqui o episódio 19 da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, intitulado Fulgor Negro.